Ai, que Senhor, amada. Pai. Grato pelo dispor, por estarmos aqui mais um dia nesse estudo precioso. Consagrar esse instante. A internet está com limitaçãozinha. Se quiser entrar, sair e entrar novamente, Ivan. Tá pausado. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, pela dádiva de vida, de saúde. Permanece conosco hoje para todo sempre. Se faça presente, Senhor, teu Espírito Santo. Nos dá sabedoria, entendimento e poder de execução para a prática, Senhor, desse estudo, para que seguimos, para que possamos agradar, Senhor, a Ti, somente a Ti, agimos conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Isa. Vamos lá novamente, né, Van? Agora vai. Bom dia, Manuele. Bom dia, Isadora. Sejam bem-vindas. Nosso estudo hoje é livro de Isaías, capítulo 56 a 59. E a internet tá desafiadora, né, Van? Mas vamos conseguir. Tá pausado. Mas vamos conseguir. A gente é decidida. E hoje eu preciso, sim, de apoio. Olha a voz da pessoa, né? Mas a gente consegue. Então, o capítulo 56, ele nos fala da promessa a Israel e aos gentios. Então, o Senhor, o plano do Senhor, né, é de salvação para todos. Então, esse capítulo, ele nos fala poderosamente que todos realmente têm essa oportunidade. E aqui no início ele diz: assim diz o Senhor, preservai o direito e a prática da justiça, porque minha salvação está próxima a chegar. Minha justiça está por se manifestar. Show! Então, eu comecei aqui no capítulo 56, que o Senhor nos fala da promessa, né, ao povo do Senhor e aos gentios. Então, a salvação está aqui diante de todos. E ele diz para ele nos inicia nos falando isso, né? Preservai o direito e a prática da justiça, porque minha salvação está próxima. Bendito o homem que fizer isso, e o filho do homem que se esforce nele. A gente vê que a prática da justiça é algo complexo, né? Até a gente vê que temos um sistema judiciário. Então, há uma burocracia, e como ele diz, esforce. Né? Bendito o homem que fizer isso, e o filho do homem que se esforce nele, que observe também o dia do descanso, para não o profanar, e guarde suas mãos, para não fazer mal. Então, aqui são 3 advertências, né? Prática da justiça, guardar o dia do descanso e se afastar do mal. Então, a promessa é essa, né? O Senhor, ele tem bênçãos realmente para quem se esforça em cumprir isso. Então, por mais que a justiça seja complexa em a gente cumprir, a gente deve se esforçar, porque a justiça do Senhor é que é perfeita, né? Nós muitas vezes dizemos ser justo, querer ser justo, mas aos nossos olhos, né? Então, a justiça de Deus é que é de fato perfeita, mas a gente deve se esforçar nela. E aqui o dia do repouso, a gente vê, né, que guarda. E o filho do homem que observe o dia do repouso. Eu vejo esse sabate, esse dia de descanso, como algo todos os dias, né? Imagina que todos os dias a gente descansa. Quando fala que o 7º dia é o sabate, todos os dias, o 7 é uma plenitude. Então imagina que a gente está vindo agora do nosso descanso. E imagina quantas pessoas profanaram esse horário de descanso, né? Quantas pessoas viram o final de semana e fala que está de virote, né? Virada. Ao invés de estar descansando, estão na balada. Ao invés de estar descansando, está na orgia, está profanando. E aqui ele diz, né? E observe também o dia do repouso para não profanar.
Então a gente sabe que o repouso, o descanso, o sono, ele nos concede saúde, né? Para o nosso corpo, para nossa mente. Hoje eu tô bem. Fui dormir tarde, gente. Assim, eu não descansei direito. Mas eu creio que foi por uma boa causa, não foi? Foi sim. Mas então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que o Senhor nos deu de ordem, né? Porque muitas das vezes o homem, ele tem medo da justiça do homem, né? Muitas das vezes tem medo de fazer algo para não ser pego, para não ser preso, né? Algo de muito grave, algo que possa que a justiça do homem possa implicá-lo ele de alguma forma. Mas o homem, ele não tem medo da justiça de Deus, né? Muitas das vezes a gente ouve, né, falar porque a gente só acredita naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente não pode ver, né? Pela nossa fé ser falha, a gente não alcança. Então, que a gente comece a temer mais de a justiça divina do que realmente a justiça do homem. Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente entende, a gente tem esse temor à justiça divina, a gente não cai em nenhum preceito da justiça do homem. Jamais a gente vai cair em algo que a justiça do homem possa prever se a gente estiver dentro das leis da justiça divina. É poderoso, né, esse entendimento. Então, ele nos diz isso. E segue que a advertência no versículo 3, ele diz: não diga ao estrangeiro que segue a Deus. O Senhor certamente me separou do seu povo. Então, aqui, a gente veio na própria história, né, da Bíblia. Ruth era uma estrangeira, não era israelita. Então, o Senhor concebe. Então, é para todos realmente que buscam, né? Tem esse livre acesso. Não pode aquele estrangeiro dizer, não, que eu não sou israelita, eu não sou do povo de Deus. Todos os que chegam e que desejam têm esse acesso. Então, ele diz, não digam isso. E nem o eunuco diga, sou uma árvore seca. Então, aqui a gente vê, né, que o eunuco nos palácios eram aqueles homens, né, castrados, para cuidar ali das mulheres, mas também tem essa livre escolha, né? O apóstolo Paulo, ele optou por isso. Ele disse, é bom que não case, porque ele se entregou inteiramente à obra do Senhor, ele entregou inteiramente ao servir. Então, ele teve essa opção, né, de ser eunuco, de não constituir família. Assim também como a gente vê no nosso dia, há mulheres que decidem por continuar, a gente fala até que aquela mulher, né, que fica pra tia, mulher, tem um ditado, não sei como que conhece aí, mas há pessoas que realmente decidem por não constituir família, por não namorar e simplesmente viver, né, esse estilo de vida. Então o Senhor diz aqui, não diga a eles, eu sou uma árvore seca, eu sou infrutífera. E aqui tem uma promessa, né, porque assim diz o Senhor aos eunucos, que guardem meus dias de repouso, que prefiram o que me agrada e se mantenham firmes em sua aliança. Então, o quanto né, a gente fala que moça velha, né, quando a pessoa não casa, quando ela decide ficar só mesmo pra tia. Então, diz que essa moça velha. E também há, né, o meu esposo, ele tem um tio que ele até hoje se pergunta, nossa, mas o tio Felipe, ele não manifestou homossexualidade, não quis casar, ele simplesmente era, né, ele se dedicava a isso, e ele se dedicou somente a servir, a cuidar da mãe, das tias. Então ele também envelheceu ali e não teve filhos assim. E aqui o Senhor dá uma promessa a esses que decidam, né? E ele diz assim, eu darei a eles um lugar na minha casa, e nos meus muros, e um nome melhor que o de filhos e filhas. Eu lhe porei um monte eterno e infinito. Então a gente vê, né, o exemplo eterno de Paulo, a sua grande obra, 98% do Novo Testamento escrito por ele, a obra do Senhor Jesus também, né, que ele não constituiu família, ele se entregou inteiramente a aprender, a crescer em estatura, entendimento e sabedoria para cumprir o propósito. Então a gente vê que tem realmente essa promessa cumprida, né? Porém a eles um nome eterno e infinito. Então pessoas que se dedicam a realmente não constituir família, mas que servem às pessoas, né, tem esse valor muito grande ao Senhor. E aí,
depois ele fala não só dos eunucos, mas dos estrangeiros também, né? E das mulheres também. Todos aqueles, né, que dedicaram a servir, adorar, prestar culto, guardar o sábado, deixando de profaná-lo, que se apegarem à aliança, todos esses trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí, o que acontece? Nesses dois casos, né, ele mostra o quanto ele vai exaltar aqueles que realmente resolver segui-lo e prestar adoração e culto, mas ele fala duas coisas, ele ressalta duas vezes a mesma coisa, tanto para os eunucos quanto para os estrangeiros, né? A questão da aliança. Porque quando você faz uma aliança com o Senhor, né, o símbolo da aliança é o quê? É um círculo, né? É uma coisa que não tem início e não tem fim, ela é infinita. Quando você se aliancia a alguém, por isso que a gente fala, muito cuidado com as alianças que você faz, né? Porque quando você se aliancia, você cria um vínculo eterno, né? Você está se unindo àquela pessoa, né? Seja, principalmente, né, no caso do casamento, mas quando você se aliancia a pessoas em termos de amizade, em termos de trabalho, em tudo na sua vida. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente se une, né? Que a gente faz essas alianças. Elas têm que estar muito voltadas para o mesmo propósito que nós. E aí, quando o Senhor ele fala aqui, né, que façam, se apeguem à minha aliança. Aliás, é a mesma palavra que ele usa, pelo menos aqui na minha Bíblia, né? E se apegarem à minha aliança. Nas minhas duas, tá a mesma frasezinha. Por quê? Porque quando você se apega à aliança com o Senhor, você realmente se entrega, você realmente entrega a sua vida, você se entrega de corpo e alma, você está se unindo ao Senhor para não desfazer mais esse laço. Então, independente se você é, igual ele fala aqui, né? Se você é filho ou se você veio depois, ele vai lhe dar um nome melhor do que de filhos e filhas. Ele vai te colocar num lugar melhor. Não que a gente saiba que o Senhor não faz distinção, né? Isso aqui ele está só exaltando que mesmo que você venha de fora, mesmo que você não tenha tido uma vida inteira no Senhor, mesmo que você tenha cometido seus erros, ele vai te exaltar da mesma forma, ele vai te trazer da mesma forma e te colocar no mesmo lugar que os filhos. Até porque o amor de Deus é único, né? A forma como ele me ama é única de filha, a forma como ele ama a Vanessa, como ama cada um aqui de nós é única e exclusiva. Ele conhece a minha necessidade, o meu coração, conhece o coração de cada um. Então esse amor é único, é individual para mim como filha. E aí ele fala, né? E como diz o próprio Senhor Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, aqui ele já faz essa promessa. Então, não se diminua, não se ache inferior. Eu vou te colocar em um lugar ainda melhor, porque é essa entrega, né, Van? É o reconhecimento pela confiança, né? É o reconhecimento pela aliança, de fato. Então, isso é muito lindo. E é promessa do Senhor, palavra viva, né? Então, toma posse, realmente, a gente deve ter essa convicção, a certeza, né? Devemos seguir, buscar realmente cumprir, né? Essa confiança, a justiça do Senhor, porque o Senhor é Senhor de todos mesmo, de todo ser vivente, de todos os que buscam. Então tem lugar para todos no coração do Senhor. E seguimos aqui para o capítulo... Tem um outro trechozinho aqui dos versículos 10 a 12, para encerrar, que ele fala que todos os cegos veem, mas não percebem. Todos eles são cães mudos, incapazes de latir. Veem, mas adormecem, amam dormir. Então o Senhor, ele sempre nos diz, desperta. Porque aqui a gente está ouvindo a palavra, mas e aí você vai crer, você vai despertar para isso, ou você vai só ver, né? São cegos, veem e não percebem, ouvem e não vai entender isso, vai continuar aí dormindo. Então ele fala, né, disso.
Os cães cobiçam o apetite e desconhecem a saciedade. São maus e sem entendimento. Todos eles seguem o seu próprio caminho, cada qual para seu lado e aonde escolhe. Ou seja, a gente tem que abdicar dessas percepções próprias, da vontade própria e seguir o conselho, a palavra do Senhor. Porque a gente sabe, né, que se a gente se deixar levar por essas influências negativas, como que eu vou crer nessa palavra? Verdade. Então aqui o Senhor está dizendo, e aí desperta para crer, porque essa é a palavra de transformação, de salvação. Porque muitas pessoas podem dizer, não, o Senhor não me ama, não se achega a Ele pelo imerecimento. Sim. Eu digo isso de carteirinha, né? Eu vivia buscando o Senhor, mas não tinha unidade e relacionamento com o Senhor, porque eu não me sentia digna do amor de Deus, né? Porque vivia de uma forma, apesar de eu ser casada e tal, e tudo mais, a gente não vivia na presença do Senhor, né? E aí, depois de separada, pior ainda, né? Ai, meu Deus, né? Separei e tal. Até que eu realmente entendi. Eu realmente abri, né? A véu caiu e descortinou isso tudo para mim. E muitas das vezes as pessoas, elas estão presas a essas pequenas coisas, por não entenderem ou por terem aprendido da forma errada. Muitas das pessoas, elas não entendem o temor ao Senhor, elas temem de ter medo, colocam Deus como, né, o Todo-Poderoso, no sentido de estar sentado no trono com um raio na mão, esperando qualquer momento para te lançar ele. Né? Então, muitas religiosidades acabam fazendo isso, acabam montando um Deus, sabe, que ele está ali para te julgar, para te apontar o dedo. E a gente sabe que a mão do Senhor, ela é pesada sim, a mão do Senhor, ela vai recair sobre nós sim, mas que a partir do momento que você reconhece, né, conforme ele acabou de falar aqui, que você reconhece, que você faz uma aliança verdadeira com o Senhor, ele é esse Deus de amor, ele é esse Deus de entrega, é esse Deus que te estende a misericórdia dele, que faz você, sabe, viver debaixo da graça dele. Então, que a gente entenda que nada que está fora do mundo, que está fora no mundo, né, ele vai ser maior do que a sua aliança que você pode fazer com o Senhor. Nada é capaz de te afastar do amor dele, porque ele te amou primeiro. Desde antes da fundação do mundo, ele já te conhecia, ele sabia quem você era e sabia para que ele te chamou. Então é isso que a gente tem que entender, esse entendimento que a gente tem que chegar. Quem eu sou e para que o Senhor me chamou? Porque quando a gente entende que nós somos no Senhor, né, a vida ela faz total sentido, as coisas elas mudam de figura porque a gente ama, que a gente é perdoado, que a gente é aceito. É livre, né, Van, para manifestar esse amor. E olha que poderoso você falando isso, você falando, me veio esse entendimento, esse desperta, ó tu que dorme. Quantas vezes nós estivemos nesse dormir aqui, né? Então, eu me recordei exatamente disso. Eu recebi uma profecia e falando, né? Eu sempre, desde muito adolescente, envolvida na igreja e tal. E aí passou o período da vida, de faculdade, a gente meio que se afasta. E eu recebi muito essa profecia de fazer mesmo esse trabalho de evangelização, porque eu sempre fiz, né? Na igreja católica, e depois que eu me converti e que batizei e tal, e aí eu senti essa cobrança e teve uma profecia, e aí eu tinha muito isso, mas como? Porque essas limitações da mente da gente, essas influências negativas, não porque você é isso, porque você é aquilo, como que vai estar fazendo esse trabalho e levar, né, a mensagem? E aí eu me libertei, aí eu recebi uma profecia, e ela disse assim, comece, não pela sua cidade, e eu demorei muito a interpretar essa profecia, como não começar pela minha cidade. E aí depois eu interpretei, né, cidade, Jerusalém, e aí eu buscava isso.
eu tenho que estar tudo certinho, eu tenho que ser perfeita para poder fazer esse trabalho. E aí me veio isso, a vulnerabilidade, eu não sou perfeita, eu não vou ser perfeita, eu estou em aperfeiçoamento. Então eu quebrei, eu despertei disso, sabe? Eu disse, eu vou fazer do jeito que eu estou e permitir o moldar de Deus. E vou convocar as amigas e vamos fazer. E aí muitas pessoas ficavam, mas são todas evangélicas? Eu digo, a gente está fazendo o trabalho, a gente está levando a palavra de Deus, eu não pergunto qual é a religião, eu quero saber o dispor. Sabe, vamos aprender juntas. Eu não quero saber se ela é batizada nas águas, porque é o Senhor que vai moldar e dizer qual é esse momento. Eis-me aqui, quem despertar, vamos fazer, ou estrangeiro ou não, ou sendo batizado ou não, vamos fazer. E aí eu despertei realmente para isso. Aí quando ela disse, não começa pela sociedade, eu digo, eu não posso começar, eu querer estar perfeita. Eu tenho que me dispor e colocar o pé no caminho e permitir. Então, eu tive esse momento aqui realmente, né? Então, é importante a gente buscar. E sabe, Laís, eu tive esse entendimento, né? Principalmente a questão do despertar dos filhos. Porque os filhos, né, andam muito de boca fechada. Os filhos não se manifestam. Se entrega ao Senhor, faz uma aliança com o Senhor, vai lá, tá lá, tudo bonitinho, né? Tentando, né, estar dentro do que a gente sabe que, como você botou uma palavra aí que eu amo, que é vulnerabilidade, nós somos vulneráveis e a gente tem que ter esse entendimento. Mas o que acontece? Não faz aquilo que o Senhor pediu. O principal propósito que o Senhor quer de nós, que Ele colocou na vida de todos nós, quando nós realmente entendemos quem somos, que é levar a palavra aos 4 cantos do mundo, né? Aonde quer que a nossa voz possa chegar. Então, passou da hora do despertar dos filhos, passou da hora da gente abrir a boca, passou da hora da gente falar do amor de Deus para todas as pessoas, para quem tem ouvidos de ouvir e para aqueles que também não têm. Porque às vezes ela bate ali e volta, mas ela vai bater de novo e de novo e de novo, uma hora vai chegar. Então, se nós ficarmos esperando, né, às vezes, de uma igreja, de uma religião ou de uma doutrina para fazer o trabalho que também é nosso, a gente não vai alcançar pessoas que a igreja nunca vai alcançar. Muitas pessoas das igrejas, elas nunca vão alcançar, porque as pessoas, elas não vão entrar lá, às vezes por certo preconceito, às vezes por certo entendimento de que não são merecedoras de estar ali. Então, a nossa voz, ela vai alcançar lugares onde as igrejas, onde as religiões, as doutrinas, elas não vão alcançar. Então, por isso que é importante esse despertar também dos filhos para esse momento, para essa comunhão, né, para essa aliança. O capítulo 57, ele vai nos falar exatamente disso, né? Qual o segredo da comunhão com Deus. E ele vai nos dizer realmente que é ter esse coração humilde, ensinável, dependente do Senhor, realmente. E ele nos começa assim, eis que o justo perece, não há quem dê importância, os homens piedosos são amontoados sem consideração, pois o justo jaz perante o mal. Então aqui ele fala, né, preciso guardar o mandamento, e quantas pessoas que a buscam fazer ali a vontade do Senhor, mas perece por falta, né, de pessoas que manifestem, que levem mesmo. E aí ele diz, pois o justo jaz perante o mal. Então é preciso a gente estar aliançado com a pessoa no mesmo propósito para que o mal não prevaleça, a desobediência. Porque se a influência é pequena, quem que vai predominar? O que está mais, né? Então é preciso despertar realmente. E ele diz, mas chegará a paz, repousarão sobre seus leitos e seguirão adiante. Então ele diz que pode perseverar. E aqui ele fala da morte, né? Morte e descanso. Porque esses que perseveraram, ele fala que chegará a paz e o repouso, né? E a morte, né, sobre seu leito, e seguirão adiante. Porque o Senhor, ele conhece as limitações da gente, a gente busca fazer o melhor, mas as influências, se a gente não tiver domínio próprio, se a gente não tiver mesmo uma busca consistente, as influências que são maiores, elas podem nos pegar, né? Mas assim, quando você começa um relacionamento de verdade com o Senhor, né, automaticamente ele começa a te separar. Você começa a não se sentir bem em determinados lugares, com determinadas pessoas. Então, automaticamente, você vai sendo separado, né, para ele.
Mas, como a Laís bem disse, às vezes você tem aquela pessoa que você sabe, tem um relacionamento, né, uma amizade de anos, e às vezes você não quer largar, né, tipo assim, né, fica aquela coisinha de estimação, né, igual o pecado, né, pecado de estimação. E aí você acaba sendo influenciado. Então, é muito importante a gente entender que a gente vai ter que separar das pessoas, a gente vai ter que deixar pessoas pelo caminho, e às vezes são pessoas que a gente ama muito, e não quer dizer que a gente vai deixar de amá-las, mas simplesmente que aquele lugar já não nos cabe mais. Então, que nossas orações, né, a gente peça muito ao Senhor para nos separar realmente, para nos dar um direcionamento, colocar pessoas com o mesmo propósito no nosso caminho, pessoas que vão ajudar nessa nossa caminhada e não fazer o inverso, né, não tentar te tirar do caminho. Sim. E o versículo 3 ele nos fala: mas vós chegai-vos aqui, filhos da humilhada, descendentes de adúlteras e de prostituta. Então o Senhor ele nos dá aqui um renovo, essa conversão. Pode ser chegar a todos, não tenha receio do seu passado, independente, né, de quem você seja, né? Filho, né? Aqui ele diz, né, o filho de adúltera e de prostituta, porque esse merecimento ele nos impede de chegar ao Senhor. Então, aqui ele promete essa conversão, né, esse renovo. Sobre quem vos lançai com lascívia, contra quem abristes vossa boca e alargaste vossa língua, pois vós sois nascidos de iniquidade e de semente mentirosa, que vos consolais com ídolos debaixo de qualquer árvore do bosque, que sacrificais crianças no vale, sobre os penhascos das rochas. Então, aqui o Senhor vai e nos fala dessa idolatria, né, de crenças. A gente... Eu, pelo menos na minha infância, a gente foi criado, né, com idolatria, tendo que se ajoelhar muitas vezes, colocar oferta ali para, né, ídolos. Então aqui o Senhor diz: vinde a mim, vai haver um renovo, vai haver uma conversão. Sim. Ele vai falando de todos os aspectos, né? Desde de oferendas, de entregas, de oferecer sacrifícios, né, de todas essas pessoas. E ele nos fala, né, isso é interessante, ele diz assim: por causa de quem receastes e tivesse medo, para que mentisse e não te lembrasse de mim, nem me considerasse no teu coração. Então a gente sabe que essas influências, né, elas nos impedem, realmente nos afastam de Deus, porque você fica com receio de estar traindo aquele seu ídolo e buscar a Deus. Então tudo é crença, né, uma influência negativa, que ela se arrasta por anos e anos. Então por isso que muitas vezes se torna difícil quebrar, né, essa idolatria. E ele diz, no versículo 11, né, por causa de quem receasse e tivesse medo e mentisse e não te lembrasse de mim e não me considerasse teu coração, eis que eu sou o santo desde a eternidade e não tens medo de mim? Eu exporei minha justiça e tuas obras não te serão de proveito. Quando suplicares, que te livrem os que se reúnem contigo. A todos eles o vento os levará e um redemoinho os arrebentará. Então o Senhor diz: larga essa idolatria e vem adorar a mim, eu sou eterno. Mas a crença muitas vezes impede. Tem pessoas que têm receio de largar aquele pedaço lá de madeira, de gesso, ou se alguém disser e fizer alguma coisa, se colocar, é uma tortura. Por quê? Crença. E aqui, na minha versão, lá no finalzinho do 11, ele fala assim: não será porque há muito tempo ando calado para contigo, que perdeste o teu temor para comigo? Por quê? Olha essa forma de entender essa palavra. O Senhor anda calado. Por que que o Senhor anda calado? Porque você está adorando outras coisas, outros deuses, outras imagens, prestando culto às outras coisas e não a Ele. Mas isso não quer dizer que Ele não está ali. Ele apenas está silenciado ao seu lado, esperando o momento, que aí ele fala aqui, né? Depois que a pessoa, quando clamar, né, para os seus ídolos, para que ele salve e tal, e aí ele coloca aqui no final, né?
Aquele que põe sua confiança em mim herdará a terra, possuirá o meu santo monte. Ou seja, o Senhor está ali a todo momento. Mesmo ao lado daqueles, só aguardando você clamar por Ele. Só aguardando o momento de você chamar por Ele, para você ouvir a voz dEle. Ele está quietinho ali porque você não está falando com Ele, porque você não está dando ouvidos a Ele. É esse consolo, né, aos arrependidos. Então, nós nos arrependemos quando a gente... Mas por que a gente fazia aquilo? Porque nos ensinaram desde criança. Então, a gente veio com essa crença, mas aí a gente se arrepende quando a gente conhece a verdade, a gente liberta. Aí é o despertar, porque a gente estava no momento de dormir. Então, esse despertar é algo muito lindo, realmente. E o Senhor, Ele dá consolo aos arrependidos. Que lindo, né, isso? Então, o segredo para essa comunhão, para essa aliança com Deus é ter esse coração humilde, de reconhecer, sim, eu era errado, eu estava nessa crença, nessa alienação. Eu quero aprender mais de Ti, um coração ensinável e dependente do Senhor para nos mostrar a direção, porque Ele nos promete que o Espírito Santo nos dirá. Esse é o caminho. Essa é a direção. Então, quando a gente está na luz do Espírito Santo, a gente não desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque está à luz da verdade, da palavra. Então, isso é poderoso, né? E aqui o Senhor mostra a sua magnificência, né? Quanto Ele é grande. No versículo 15, Ele nos diz, porque assim diz o Altíssimo e Sublime, o que mora na eternidade, cujo nome é santo e cuja morada é muito alta e santa. Aos humildes e aflitos de espírito, para avivar o espírito dos humildes e vivificar o coração dos que sofrem. Então aqui o Senhor, Ele quer estar conosco. Ele é grande, 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 imenso. E Ele sendo tão grande, Ele cabe no nosso coração, né? Ele quer estar conosco. Então olha como é lindo essa... A gente está nessa dependência, nessa humildade realmente dEle, querer aprender cada vez mais. Porque a salvação, né, igual aqui falando, a salvação é para os necessitados. A salvação é para aqueles que precisam, né, para aqueles que buscam, para aqueles que reconhecem. A gente precisa reconhecer a nossa necessidade, a gente precisa reconhecer que somos dependentes. A gente precisa ter esse reconhecimento, colocar isso na nossa vida, né? E a Laís falou aí sobre a questão do coração. Gente, quando a gente reconhece, a gente busca tanto, em tantas coisas no mundo, sabe? Preencher esse lugar, mas esse lugar é só dele. Nada no mundo vai preencher, nada em nenhum outro lugar, em nada, sabe? Você pode prestar culto, fazer o que você quiser, qualquer coisa. Eu já tive em vários lugares e eu posso falar isso. Nada preenche o lugar que é do Senhor. Nada vai te fazer feliz, nada vai te fazer pleno, nada vai te trazer paz. Somente a presença do Senhor na sua vida. Quando você se entrega realmente, Ele te preenche de uma forma que Ele te envergonha. Você se sente envergonhado com tanto amor, com tanta, sabe, com tanto cuidado. Então, assim, que a gente possa viver Em isso. detalhe, né, mãe? Em detalhe. A gente vê ele assim, os sinais se manifestam lindamente, em detalhe. Como é lindo. E o Senhor nos diz aqui, ó, no versículo 18, os seus caminhos eu vi, mas a curei e a confortei. Eu dei consolo a ela e aos seus pranteadores. Eu sou o que cria e fala dos lábios. Paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, declara o Senhor. Eu os curarei. Então, quando a gente se arrepende, quando a gente decide estar na dependência dele, ele vai nos curar. E como ele diz, eu vi os seus caminhos. O Van falou, né? Eu estive em vários lugares. E Deus nos coloca, o Espírito Santo parece que nos coloca até para a gente ter discernimento, para a gente discernir. Porque como que eu vou conhecer algo, né, se não coloquei o pé lá? Então, é importante, quando a gente está na dependência de Deus, é em detalhes, Ele vai nos ensinar. Filho, eu quero te mostrar isso, para que você tenha a oportunidade de discernir quando tiver essa oportunidade. Eu também, né, em algum momento, tive isso, e sabe aquela coisa de você olhar e dizer, tem nada a ver, não faz sentido, sabe? Então, o Senhor que Ele nos diz, os seus caminhos eu vi, Ele nos conhece perfeitamente em cada detalhe, mas Ele diz, eu os curei, os que estão perto estão longe. E Ele diz ainda mais, mas os ímpidos são como o mar agitado, porque não conseguem aquietar, cujas águas lançam os répteis e lamas. Então imagina aquela pessoa ansiosa, inquieta, que vive... Porque a paz do Senhor é a paz do Senhor, ela excede o entendimento, é diferente da paz do mundo.
Então, Sim. é isso que o Senhor promete. E ele diz que não há paz para o ímpio, declara o Senhor. Então, eu disse, se é que podemos dizer que existe paz no mundo. Porque a paz mesmo só no Senhor. Aquela paz que excede o entendimento, só nele. Não existe paz no mundo. Pode existir pequenos momentos de calmaria, mas paz só no Senhor. Precioso, né? Excede o entendimento. Então, faz todo sentido a gente ter buscar essa comunhão, ter esse coração humilde, dependente dele e aprender cada vez mais dele. Ter essa sede e fome de buscar uma porção todo dia, de estar na presença dele. Então, seguimos aqui para o capítulo 48, né? 58, aliás. Então, ele nos fala do dia do repouso e o jejum genuíno. Aqui tem uma advertência bem forte, né? Referente a isso, né? O que agrada a Deus. E aí ele segue aqui e fala referente ao dia de repouso e jejum. Grita com a tua garganta, não te contenhas. Ergue a tua voz como trombeta, mostra ao meu povo sua iniquidade e à casa de Jacó os seus pecados. E aí ele segue no versículo 3 e diz aqui, ele diz, né, porque cada um busca o que pretende conhecer nos meus caminhos. Aí no versículo 3 ele diz, dizeis, por que jejuamos e não o viste? Por que humilhamos nossa alma e não soubestes? Eis que, no dia do vosso jejum, vós fizestes os vossos anseios e apresentas ofertas a todos os vossos ídolos. Então, assim, faz o jejum só de não comer ou de não, mas assim, continua fazendo o desejo da própria carne. Porque quando se dispõe ao jejum, você tem que negar a si mesmo. Total. Então, aqui ele diz que você faz jejum, mas fica com brigas, com contentas, com acusação com o próximo. E aí muitas pessoas perguntam, eu fiz jejum e não ouvi Deus. O que eu acho engraçado, Laís, sabe, sobre essas questões de jejum, é justamente sobre isso. A gente bateu muito sobre isso nos 40 dias de Quaresma, sabe? A gente falou muito sobre isso, eu e a Andrea. Por quê? Porque as pessoas, elas principalmente pegam esse período, né, e falam, vou jejuar os 40 dias de Quaresma. É uma benção esses 40 dias. O povo jejua que é uma beleza. Tira isso, tira aquilo outro, mas não tira o principal. Não tira o principal, que é o quê? Que é o que está na língua, que é o que está no coração, que é o que está no olhar, que é o que está no ouvir. A gente precisa jejuar principalmente daquilo que entra, a gente precisa jejuar daquilo que sai, porque não adianta a gente jejuar de coisas que alimentam o corpo e não jejuar aquilo que alimenta o espírito. A gente precisa jejuar e estar dentro da palavra, estar buscando. Quando a gente se propõe a um jejum, a gente tem que estar, sabe, buscando o tempo todo ao Senhor. E quando a gente está dentro do jejum verdadeiramente, você pode ter certeza que o inimigo ele vai atacar. Porque é um filho que está buscando. Então o inimigo ele vai atacar, ele vai atrás de você, ele vai querer te fazer cair, ele vai querer te tirar do propósito. Então, que a gente não, quando a gente pensar em jejum, né, virou até modinha jejum agora, né, jejum agora é moda, vou fazer jejum, mas que a gente entenda que o jejum ele está muito além do que se come, muito além do que se tira, ele está de estar na presença do Senhor, de estar realmente, tanto que você precisa entregar, você precisa abrir o seu jejum e fechar o seu jejum na presença do Senhor. Tem gente que simplesmente fala assim, vou jejuar. E pede, né? Pede que é uma beleza. Senhor, vou jejuar porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero não sei o quê. Mas em nenhum momento as pessoas falam, Senhor, vou oferecer esse jejum em sacrifício para que o Senhor me dê discernimento, para que o Senhor me dê sabedoria, para que eu preciso disso, mas só o Senhor vai dizer se realmente isso é para mim, né? Ó, teve um comentário aí, agora estão vendo comentários, gente. Antes eu não via, né, ó. Olha lá, ó, por que jejuam mal? Porque nos ensinaram mal, porque falamos, porque fala, vamos tirar esse momento para Deus, mas não fala dos segredos. Exatamente, está tudo nesses pequenos detalhes, né? Porque a gente precisa, igual, né? Nos ensinaram mal.
A gente vê coisas absurdas, por isso a gente precisa buscar, a gente tem que buscar esse discernimento, esse entendimento e buscar na palavra do Senhor, porque a palavra nos ensina como jejuar, né? É instrução, né? Quando a gente medita aqui, não só o ouvir falar, mas vir buscar na fonte. E aqui no versículo 3 ele fala, ó, este é o jejum que eu escolhi, que desate os laços da iniquidade, que rompa as cargas do engano, que solte os oprimidos e todas as cadeias quebrareis. Então, quando estiver no jejum, é não oprimir, não acusar o outro, é realmente negar a si mesmo, negar a própria carne e estar total separada para fazer a vontade, a justiça do Senhor se cumprir, né? E aí ele diz, ó, e partirás teu pão com o faminto, que permitas entrar em tua casa o peregrino, quando vires o desnudo, cubra, e não seja negligente com o teu semelhante. Então, esse é o verdadeiro, né? E aí o Senhor nos dá a promessa, então romperá a tua luz como a aurora, e tua justiça brotará com rapidez, diante de ti a justiça irá, e a glória do Senhor irá junto de ti. Então chamarás o Senhor e te responderá, suplicarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tu tirares de ti o engano, deixas em liberdades aos oprimidos e deixar de falar falsamente. Quando compartilhares teu pão com o faminto e saciares a alma faminta, tua luz irradiará nas trevas, e tua escuridão será como ao meio-dia. Olha que promessa linda, fazer o jejum corretamente, é isso, né? Então aqui ele diz que é romper realmente os laços, as cargas de engano. Imagina que a gente sabe, né, que o pai da mentira, o mundo já é maligno, né, ele é o pai da mentira e Deus é o pai da verdade. Então aqui ele fala, rompa esse ciclo de engano. E nós, para romper um ciclo de engano, a gente precisa se policiar bastante. Porque em pequenos detalhes, muitas das vezes a gente emite um engano. Pelo simples fato de alguém nos ligar, você tá onde? Tô chegando. A gente já tá ali, colocando uma... Aí a gente já vê pouquinho, uma mentirinha, uma coisinha. Mas isso leva a um vício, né, que é horrível. Então a gente tem que romper qualquer aliança com esse engano, com que não seja verdade, né? Gente, e essa promessa é tão linda, né? A tua luz resplandecerá como a alvorada, e a tua luz despontará nas trevas, e a tua noite será como o meio-dia. Olha só a promessa do Senhor para nós, né? É o deixar a vossa luz brilhar, né? É deixar o Senhor nos usar realmente. É o que a gente gosta de falar, que nós sejamos espelho para refletir a glória do Pai. Porque quando nós estamos nele verdadeiramente, né, que nós estamos ali todos os dias, né, limpando o nosso espelhinho, porque ele suja todo dia, é uma limpeza diária, todos os dias, gente, é se renovar todos os dias, é buscar a fonte todos os dias. Então, quando a gente está ali todos os dias, né, fazendo nossa limpeza, a gente permite que a glória do Senhor resplandeça através de nós. A gente permite que essa luz chegue em qualquer lugar. Aonde tiver trevas e um filho chegar, as trevas temerão, porque a luz do Senhor chegou naquele lugar. Olha como isso é poderoso. Essa promessa é muito linda, né? Então, é servir, realmente ele dá uma condição, né? Você quer viver isso, é preciso você ajudar realmente o semelhante. E aí sim você irradiará essa luz. E ele segue e diz aqui, que o Senhor te guiará continuamente, continua aqui as promessas, né? Saciará com manjares, fortalecerá teus ossos, serás como jardim regável e como manancial de água, que nunca falham as tuas águas. Ou seja, é fluir. É esse rio que vai sempre ter a prosperidade, ter a abundância, porque a água é vida, né? Onde tem água, tem frutos, tem prosperidade. Então é um das águas, né? Eu também gosto muito de falar, porque o que acontece? Muitas pessoas, elas estão mergulhadas, né? Mergulhadas não, elas estão no rio, mas elas não mergulham, porque elas têm medo, né? Ah, não, eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui tá confortável. Não, você precisa mergulhar no rio, você precisa se encher. E a partir do momento que você se enche, você precisa se esvaziar.
O que é se esvaziar? É entregar tudo aquilo. Aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos esvaziando. Nós estamos, né, liberando tudo aquilo que nós recebemos. E ao invés de nós esvaziarmos e ficarmos vazios, a gente se enche ainda mais. Porque quanto mais você dá, mais o rio flui através de você, né? Através de ti fluirão rios de águas vivas. O que são as águas vivas? São águas que elas, sabe, borbulham o tempo todo e nunca se esgotam. É uma fonte inesgotável, né? Então, quanto mais você se esvaziar, mais você vai estar cheio. Então, não tenha medo. Tem pessoas que têm medo de entregar. Não tenha medo de entregar. Entrega tudo que você tem. Entrega da forma, né? Laís falou aqui muito bem hoje, da forma como você está, do jeito que você está. Não espere ser perfeito, porque perfeição aqui na Terra, só quem passou foi Jesus, e nós nunca vamos ser perfeitos como Jesus aqui na Terra. Então, vai do jeito que você tá, vai com medo mesmo, vai da forma que tiver, vai sem dormir, vai descabelado. Mas vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Importante é a mensagem, o aprendizado, né? O quanto a gente recebe dessa porção do dia, que ela é abundante, ela é transbordante, é suficiente, né? Ela por si só já é suficiente. A gente já tem a suficiência, todos os dias Deus nos dá. A gente merecendo ou não, querendo ou não, Ele já nos dá uma porção suficiente. Imagina a gente fluindo ainda mais. Vai ser transbordante e ainda abundante para o semelhante. Então é isso que o Senhor nos quer, né? Ele nos dá essa promessa aqui, que as águas nunca vão falhar, vão ser fluentes, né? Vai cada vez mais se purificar, né? Porque o que é uma água fluindo? Ela vai se limpando, se purificando. Então, assim é conosco, né? Então, ele diz, e os teus reconstituirão os antigos lugares desolados e restaurará os fundamentos de todas as gerações. Porque é esse purificar. Imagina que uma mulher posicionada, ela vai ser exemplo, que vai restaurar os irmãos, que vai restaurar até os próprios pais, que vai restaurar uma geração. Aqui é a promessa do Senhor. E te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Olha só, onde tem uma brecha, onde tinha um lugar, onde tinha aquela oportunidade do inimigo entrar, você vai ser responsável por tampar isso, né? Por restaurar esse muro e colocar essa fortaleza. Então, olha que promessa mais linda, né? E ele segue no 13 e diz, e se por causa do dia do repouso apartares teu pé para não fazer a tua vontade no meu dia santo, e chamares o dia de repouso de deleitoso, consagrado ao Senhor, glorioso e honrares, não procedendo segundo teus caminhos, nem fazendo nele a tua vontade, nem falando por falar. Então porás tua confiança no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre a fortaleza da terra, e te darei a comer da herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor falou. Então é renovo, minha gente, é o melhor da terra. Então vamos nos posicionar cada vez mais, estar dependente realmente dessa porção todos os dias, porque cada dia que a gente recebe, a gente se renova, a gente se aperfeiçoa, né? Então essa é a promessa sagrada do Senhor. E quando ele fala no dia do repouso, é que todos os nossos dias, a palavra nos diz que a gente deve orar sem cessar. É todos os dias a gente tem que consagrar o Senhor. Todos os dias a gente tem que dedicar o nosso descanso, né? Não profanar, não ficar de virote fazendo coisas à toa. Muitas das vezes a gente fica para estudar, né, para cumprir um compromisso de trabalho. Mas ele diz, não profanar. O importante é não profanar esse dia, esse momento que o Senhor nos dá de descanso. São 12 horas no dia, todo dia a gente descansa, todo dia o Senhor nos dá 12 horas. E a gente tem que pegar um tempo também, mas esse descanso, que esse descanso ele também está no desfrute. Na gente desfrutar todos os dias, em todos os momentos. Não esperar, né? Porque as pessoas muitas vezes vivem uma vida inteira esperando um momento para desfrutar, não. Quando chegar o final de semana, ou quando chegar minhas férias, ou quando chegar minha aposentadoria, ou quando chegar sabe-se lá o quê. Não, gente, é para desfrutar enquanto caminha, é para desfrutar todos os dias. É para isso que serve você estar debaixo do favor do Senhor. É para isso que serve você se entregar totalmente a Ele e entregar, sabe, suas angústias, o seu dia, o seu momento, todos os momentos a Ele. Porque quando você entende isso, você descansa no Senhor, sabe? Por mais que você esteja passando por meio de um turbilhão de coisas, mas você está no Senhor, você está descansando nele.
né? Então, que a gente saiba também esse sentido do descansar, que é descansar no Senhor, desfrutar perante a jornada, não esperar chegar lá, porque muitas das vezes nós nem chegamos. Essa é a palavra. O Senhor, aquele que porá confiança no Senhor, te farei cavalgar sobre a fortaleza da terra. Então, promessa realmente poderosa. E a gente segue aqui para concluir no capítulo 59, onde ele fala exatamente dessas culpas que afastam o povo de Deus, né, Van? Então isso também é muito forte. E o Senhor quer a todo tempo a gente próximo dele, a todo tempo ele quer nos resgatar, né? Quer ter ali, quer estar em nosso coração. Então é um amor universal para salvar todos, 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 independente da sua condição, da situação. O Senhor quer você próximo dele. Então busca isso. E aqui ele nos diz, né? Eis que a mão do Senhor não está curta para salvar, nem o ouvido se endureceu para escutar. Então o Senhor, ele quer só ouvir um clamor. Senhor, você faz presente comigo, eis-me aqui, molda o meu coração, me ajuda. Ele só quer ouvir isso de você. Eu preciso de ti. Né? Ele está ali muito próximo. E aí ele segue e diz aqui, ó, mas vossas culpas vos separam a vós e a vosso Deus, e vossos pecados fazem ocultar seu rosto de vós, para não escutar. Pois vossas mãos se contaminaram com sangue, e vossos dedos com iniquidade, vossos lábios proferiram mentira, e vossa língua murmura iniquidade. Então, quantas pessoas só sabem reclamar e nunca sabem pedir socorro para Deus? E a gente sabe que uma mentira leva a outra mentira e leva a outra mentira, então vai se afundando cada vez mais. E a solução aqui ele diz, sou eu. Então, e quando a gente se perde nesses caminhos, nesses pecados, a gente quer se ocultar de Deus. Mas ele diz que não. Ele quer, a mão dele está aqui próxima a todos. Então o problema não é Deus, às vezes é nós mesmos, né? A gente acha que o Senhor não está nos ouvindo. Eu oro e o Senhor não me ouve, ou eu busco e não encontro, mas não, é as nossas atitudes, é o que nós temos feito, né? Onde nós, aqui falou mãos manchadas de sangue, né? Aonde nós estamos colocando nossas mãos, nossos ouvidos, nossos olhos, né? O que tem saído da nossa boca. Então, tudo isso, não adianta você clamar ao Senhor, né? E continuar cometendo os mesmos erros. Ser vulnerável, saber que nós estamos sujeitos a errar, é diferente de errar nas mesmas coisas o tempo todo. De errar sabendo que aquilo é errado, né? De fazer coisas que você sabe que não é para fazer e mesmo assim faz. E isso vai te, como eu falou aqui, né? Vai nublar, vai esconder a face do Senhor de você. Por quê? Porque esse véu está sendo colocado nos seus olhos. Quanto mais você repetir, né, essas coisas e quanto mais você não buscar ao Senhor, mais vai haver esse afastamento. Não é que o Senhor está longe de você, é você que está longe da presença do Senhor. Então, que a gente comece realmente a tirar tudo aquilo que nos afasta, né? Eu falo muito sobre o que a gente vê, sobre televisão, sobre internet, né? Muitas coisas que chegam, às vezes, de forma silenciosa e vai colocando no nosso subconsciente coisas assim, coisas que são absurdas, mas coloca como se aquilo fosse normal. Não é normal, gente. A sociedade que a gente vive hoje são coisas tão absurdas que eles tentam passar como normal, mas não é normal. Sabe? O mundo que a gente vive hoje não é normal. As coisas absurdas que acontecem não são normais, tá? O normal é a gente se entregar totalmente à palavra e aquilo que o Senhor disse que é certo. E aí viver uma vida de retidão dentro do Senhor, dentro da palavra, né? Então, quando você, por acaso, achar que algo é normal, né? Busque o aconselhamento com o Senhor. Busque estar na palavra do Senhor, busque esse discernimento com Ele, ou busque alguém que possa te instruir, porque o mundo jaz o maligno, e o maligno está aí para te tirar da presença do Senhor. É o pai da mentira, do engano, e disso mesmo, de muitas alienações. Então aqui o Senhor diz, ó, não há quem clame com retidão, nem quem julgue com fidelidade, depositam a confiança no que é vão e falam coisas vãs. Concebem engano e dão luz a dores. Então, é preciso a gente confessar realmente, o amor de Deus é universal, então é preciso que a gente realmente tenha essa confissão de arrependimento dos nossos pecados, porque
é como diz, muitas vezes está em pequenos detalhes, né, Van? Que se a gente fosse policiar, a gente vai quebrando essas algemas que nos aprisionam. Então, o Senhor, ele não tem parte com engano, com hipocrisia, né? Ele até falava aos fariseus, religiosidade causa muito engano. A gente está na internet consumindo ali, de repente, uma coisa e ali tem um engano, né? Tá tudo maquiado e aí você começa a se frustrar por querer viver aquilo, sendo que não é de fato um 100% realidade. Então, aqui ele fala, ó, chocam ovos de áspide e tecem teia de aranha. E o que comer dos seus ovos morrerá. Áspide, né, no caso serpente. E o que rompa encontrará uma serpente. E suas teias não servirão para se vestir, nem se cobrirão com suas obras. Então é muito vulnerável essa mentira, muito vulnerável o engano. Uma hora vai cair, fala-se que a mentira, o engano tem perna curta. Ela pode até correr, prevalecer por um tempo, mas uma hora ela cai. Então a verdade é o que prevalece, né? Que a gente mantenha realmente, que a gente busque ter esse ciclo de verdade na nossa vida. Essa é a verdade. Não querer enganar, não querer colocar uma ilusão, né? Uma hipocrisia. Porque o que é o hipócrita é mostrar algo e sendo que é outra coisa. Verdade. E aqui ele fala depois, né? Cadê? Seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno. São ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não existe justiça em suas intenções práticas. Transformam todo o direito em caminho tortuoso. Quem andar por ele jamais verá a paz. Então, isso aqui fala muito sobre a conduta, né? A gente precisa buscar viver, né? Trabalhar isso em nós, uma conduta justa, uma conduta reta, sabe? Fala sobre o nosso caráter, sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente está buscando. E eu gosto de falar muito, o que você quer deixar para a sua geração? O que é que quando os seus filhos, né, os seus netos, as pessoas que falarem sobre você, sobre o que elas vão estar falando? Né? Será que elas vão falar, ah, não, a Vanessa foi uma pessoa que trabalhou muito, deixou uma vida confortável para os filhos, e etc. A Laís, né, buscou muito e tal. Mas será que isso é bom? Ou será que seria bom as pessoas falarem de você, não, ela se dedicou muito aos filhos, a deixar os filhos encaminhados no caminho do Senhor, buscou colocar os seus filhos no caminho dos retos e não deixou os seus filhos caírem, né, no caminho dos ímpios. Então, assim, às vezes a gente fica preocupado em gerar coisas materiais e não está preocupado em gerar aquilo que realmente é importante, que é o caminho do Senhor, na nossa vida e na vida daqueles que a gente vai deixar. Então, a gente precisa desenvolver a nossa conduta, a gente precisa desenvolver o nosso caráter dentro do Senhor, né? Que a gente seja justo, que a gente seja, né, burilado, né, transformado, moldado dentro das mãos do Senhor. Propósito muito grande, né? O servir está muito voltado a esses valores, né? O servir é uma riqueza do qual a gente acumula que faz total sentido. Tanto a gente aprende, como também transborda isso. Eu vi ontem um depoimento, vou até compartilhar aqui no grupo depois, de uma senhorinha de 95 anos. Ela diz, nesses anos do qual eu tenho, eu sou merecedora de deixar um conselho à geração mais nova. O que faz total sentido na vida é você entregar o servir, né? Eu vejo os meus filhos, os meus netos, quando está o tempo chuvoso que eu vou sair, porque eu nunca me entreguei. Mesmo em diante das dificuldades, eu sempre perseverante, não me entreguei à idade. E ela é muito ativa. E aí ela diz isso, né? E eu saí no tempo chuvoso e meus netos e filhos dizendo, vó, não vai, porque a senhora é a nossa base, é a nossa fortaleza, a gente não quer que a senhora adoeça. E ela disse, mas eu nunca me entreguei, sempre disposta a servir, a estar com eles, a fazer o meu melhor. E com 95 anos, cheia de vigor. E ela disse, nunca se entreguem, sabe? Não se entreguem às dificuldades, aos obstáculos, a qualquer situação que possa manter. E aqui a promessa do Senhor, ela nos diz, ó,
O Senhor te guiará continuamente, te saciará com manjares, fortalecerá os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial de águas que nunca falham. E eu olhei essa senhora, eu digo, cheia de vida, é isso que eu quero, sabe? Chegar. Então é isso, ela diz, nunca desista, porque no mundo a gente sabe que vai ter aflições. Então se a gente esmorecer diante de uma dificuldade, diante das circunstâncias do mundo, qual é o nosso propósito de viver, de continuar lutando, de continuar servindo para os nossos filhos e netos, e ser essa base do qual ela diz, né? Então esse é um valor do qual ela constituiu. Eles olham para ela e vê esse valor, né? Então isso é muito lindo a gente perseverar nesse caminho. A gente tem que aprender essa frase, em tudo dai graças. Porque tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade. A gente precisa enxergar as dificuldades como uma oportunidade. É uma oportunidade para você desenvolver, às vezes, uma habilidade que você não tinha. É uma oportunidade de você obter um crescimento naquela situação que você não tinha. É uma oportunidade de você mostrar a sua força e reforçar a sua força. E, principalmente, muitas das vezes, é uma oportunidade de você não se deixar vencer pelo inimigo. Porque ele está ali o tempo todo te espreitando, o tempo todo colocando pedrinhas no seu caminho para ver se você vai parar. Então, e se entrega, né? Porque isso depende da nossa entrega, né? Do que a gente, qual é o nosso propósito? Isso é que motiva. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Tem propósito. Crescimento pessoal, edificar mais vidas, deixar para os filhos o exemplo, né? Então eu vejo aqui que meu filho fica aqui, eu estou fazendo estudo, ele está aqui do ladinho. Aí ele olha para mim e diz, mamãe, eu quero ser igual a você. E aí eu não entendia. E aí coloquei o celular e ele começou a falar, coleguinhas, eu vou ensinar para vocês os números. E ele começou, número 1, número 2. Aí eu disse, tudo é influência, tá vendo só como é, né? E do nada, assim, pela influência, porque tá vendo, é exemplo, né? Tudo que a gente faz é o espelho. Então é muito importante isso. Nada do que a gente faz fica em vão, né? Nem a palavra. Então, tá ouvindo, é manifestar realmente a glória do Senhor. E Isaías aqui, ele confessa as culpas do povo. Olha que ele toma 100%. Eu sou responsável por toda essa culpa. E eu sou responsável pelas culpas dos meus filhos. Então, quando a gente toma essa responsabilidade, eu também sou culpada, a gente vai querer servir um propósito ativado, né? A gente vai querer fazer a diferença. Então, aqui ele diz, ó, por isso o direito se distanciou de nós e a justiça não nos alcança. Esperavam luz e vieram trevas, resplendor, mas andávamos em escuridão. Então ele diz, eu sou responsável por manifestar essa luz, essa culpa também é minha, eu quero fazer a diferença. Então nós, quando tomamos isso, nós somos responsáveis pela luz que vai refletir na vida dos nossos filhos no futuro, dessa geração que nos ouve. Então aqui ele faz essa oração, né, e confessa todas essas culpas. No versículo 11 ele nos diz, todos nós grunhimos como ursos e gememos lamentavelmente como pombas. Esperamos justiça, mas não há salvação, mas diante está de nós, porque nossas iniquidades se multiplicaram perante ti, e nossos pecados testificam contra nós, porque nossa iniquidade está conosco, e reconhecemos os nossos pecados. Temos cometido iniquidades e mentimos a Deus. Apartamos-nos do nosso Deus, falamos de opressão e de rebelião, concedemos e maquinamos no nosso coração palavras de mentira. Então, aqui a gente viu que em todos esses capítulos ele falou de mentira, de engano. Então, é um conselho, uma lição poderosa para esse dia. Quebra o ciclo da mentira. Quebra o ciclo. Eu tenho trabalhado isso mesmo na minha vida há tempos, porque é coisinha pequena. Quando isso é da ligação, é muito sério. Minha esposa às vezes, tá onde eu tô chegando? E aí hoje eu já olho e digo, não, eu tô em frente a tal lugar. Eu tô aqui em tal lugar. Porque muitas das vezes eu digo, eu tô chegando. Só em a gente falar isso, já é um ciclo, entendeu? Enganoso. Então, são pequenos detalhes que você pensa, não, mas eu não minto, eu não faço. Mas se a gente se policiar, a gente precisa mudar algo em nós, precisa quebrar um ciclo. Porque quando a gente quebra esse ciclo, a gente se afasta do maligno, porque ele é pai da mentira. Então, nunca tenha uma pontinha com ele. Busca todo o tempo expor a real verdade, porque o Senhor te honra. Então, quando a gente está nessa luz, é a verdade. Está mais próximo de Deus. Então, logo na frente, né? Depois que veio relatando tudo isso, né? Que o Senhor
observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça, porque não havia um justo ali, né? Ele procurava e não havia. Então não havia ninguém. Admirou-se que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então usou o seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio. E aí os próximos versículos aqui, eles são lindos. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques. Colocou na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu de zelo como em uma capa. Ele retribuirá conforme as obras de cada um. Os seus inimigos, castigo. Os seus adversários, a devida recompensa. As ilhas, a merecida retribuição por seus feitos. Desde o poente, os seres humanos haverão de temer o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, porquanto ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro soberano de Yahvé. Eis que o Redentor virá de Sião, aos que em Jacó se arrependerem de seus pecados, assevera o Senhor. Olha como é lindo, né? Que mesmo perante tudo isso, né, o Senhor vem como uma inundação. Quando ele chega, não tem como quando ele vem, né, dessa forma, não tem como a iniquidade permanecer. E aí, nesse 17 aqui, eu acho lindo esse versículo. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques. Colocou na cabeça o capacete da salvação. Gente, é lindo. É lindo demais quando você entende, sabe? Quando você toma a palavra para a sua vida e quando você coloca ela no seu coração realmente, sabe? Se veste realmente da justiça do Senhor contra todos e qualquer ataque que o inimigo possa tentar contra você. Você vai estar protegido, sabe? Com a armadura do Senhor. É poderoso, né? Então o Senhor intervém e nos salva. Então é isso, a gente nunca se salva por si mesmo. A gente não tem poder de se salvar se a gente for cumprir realmente toda essa justiça. Se não fosse o favor de Deus sobre nossas vidas, não teríamos como. Porque como o profeta Isaías aqui ele nos diz no versículo 14, temos feito retroceder o direito e a justiça se mantém à distância, porque a verdade tem tropeçado na praça. Aí vem o Senhor e intervém. Né? Viu, pois, que ninguém havia e se maravilhou de que não soubesse quem o auxiliasse. Então, assim, todos desviados, até com aqueles que mais desejavam, até aquele melhor do melhor. Se ele for por si próprio, ele não consegue salvar, se não for pelo nosso único, eterno, suficiente Salvador. Não importa, porque a gente não consegue cumprir essa justiça. Ela é muito complexa. A justiça de Deus é que é perfeita. E aqui ele diz que ele vestiu, né? Ele estendeu o seu braço para nos sustentar. Ele nos deu essa porção. Então, que a gente deve chegar e confessar mesmo o Senhor como nosso único, eterno e suficiente Salvador. É Ele que realmente é o justo juiz. Então, declara ao Senhor, versículo 21 aqui, a gente conclui isso tudo. Ele diz, quanto a mim, declara ao Senhor, esta é minha aliança convosco, meu espírito que está sobre ti, e as palavras que pus na tua boca. Não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da tua descendência. Ou seja, nem de você, nem dos seus filhos, nem dos filhos dos seus filhos. Olha a promessa. Declara ao Senhor, desde agora e para sempre. Então, olha a importância de confessar o Senhor como nosso eterno e suficiente Salvador. Ele nos dá essa promessa. Quando a gente toma essa salvação por Ele, não por mim mesmo, porque eu não consigo cumprir a justiça, eu não consigo ser perfeito, eu não consigo viver. Eu posso quebrar o ciclo desse engano? Posso. Mas em um momento ou outro, por tolice, a gente escorrega. Então, é negar a si mesmo, nunca é por mim mesmo, é só pelo intermédio do Senhor que nós somos salvos. É a graça, né, Van? Esse favor imerecido. Você achando que merece, já está salvo. Chegou a Ele, o Espírito Santo vai guiar, né? Como ele diz aqui, meu Espírito vai te guiar. Sim. E esse entendimento é muito importante, porque muitas das vezes a gente... eu estou no caminho certo, eu estou vivendo corretamente, eu estou dentro da palavra do Senhor, e a pessoa só coloca o eu. Não é você, é o Senhor te usando.
É o Senhor na sua vida, é Ele que faz a obra, você é apenas instrumento. Que a gente não se envaideça, que a gente não se engrandeça, que a gente a todo momento tenha a humildade de saber que nós somos apenas instrumento, nós somos o leito por onde o rio corre, o rio é o Senhor. Nós somos apenas usados por Ele. Então, que a gente tenha essa humildade, né, de testificar, de declarar e de saber que é o Senhor que age na nossa vida. E realmente de entregar a Ele, de corpo, alma e espírito, e falar, Senhor, me usa. Me usa porque eu quero ser instrumento nas suas mãos, eu quero servir o Senhor. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou fraca, eu sei que eu sou vulnerável, eu sei que muitas das vezes eu vou realmente cair, mas eu quero ser usada. Eu quero que cada dia mais o Senhor me use, para que cada dia mais eu seja menos do mundo e mais do Senhor. Precioso, basta colocar o pé no caminho e dizer, eis-me aqui, porque Ele é que faz a obra, né? Mas a gente precisa declarar, e como Ele diz, ó, as palavras que pus na tua boca não se desviarão. Então, a nossa boca, a palavra, ela tem um poder muito grande de materializar. Senhor, eu te confesso como meu único e eterno suficiente Salvador. Então, declare isso. Faça a oração de entrega. Isso todos os dias, né? Esse renovo tem que ser todos os dias, ele tem que ser constante. Porque o acesso está disponível para todos, né? O amor de Deus é universal, é para todos. Ele não exclui nenhum, nem o estrangeiro, nem... É para todos. Esse acesso, ele está disponível. Então, que você declare hoje, que confesse, que a gente mantenha isso nessa constância, né, Van? Porque todos os dias é nessa fonte que a gente quer beber, que a gente quer realmente se alimentar o nosso espírito. E que em nome do Senhor seja assim para todos sempre. E olha a promessa, não se desviarão da tua boca essa palavra, nem da boca da tua descendência, da tua descendência. Então, é de geração em geração. Então, como vale a pena a gente manifestar e estar na dependência, né? Todos os dias do Senhor. Muito lindo. É isso. E a gente conclui nosso estudo. Vamos, você faz uma oração para encerrar, minha amada. Obrigada pelo dispor. Nós passamos de 1 hora, mas como é bom a gente estar nessa mesa, né? Desfrutando desse manjar. Gratidão. Eu que agradeço. Senhor Deus amado, Pai de infinita bondade, infinita misericórdia. Senhor, aqui estamos para te render graças, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua graça nos alcança, porque a sua misericórdia recai sobre nós, porque o seu amor é tão grande que nos constrange, Pai. Nós queremos, Senhor, nesse momento, testificar, Senhor, as obras que tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito através de nós, na nossa casa, nas nossas vidas. Queremos declarar, Pai, que somos dependentes de Ti, reconhecer o quanto precisamos da Sua presença, o quanto precisamos do seu guiar, da Sua luz para iluminar os nossos caminhos, do quanto precisamos estar limpos e renovados todos os dias no Senhor, porque o mundo, Senhor, está aberto a nos sugar com as suas mentiras, o inimigo é sujo, Pai. Então, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, nos separando, Pai, porque nós somos Teus. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, Pai, para fazer a Tua obra, para levar o Seu santo nome aonde quer que seja, Pai. Nos usa, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Seja como fonte, não só na nossa vida, mas de todas as vidas a qual a gente ter contato, Pai. Por onde nós passarmos, Senhor, que nós levemos esse rio de água viva, que nós levemos a palavra, que nós estejamos firmes na rocha, Senhor. Que nós estejamos firmes, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é nosso único suficiente Salvador. Nós não precisamos de mais nada do mundo, nada que o mundo tenha a oferecer, Pai. Nós só precisamos de Ti. É a única coisa que a gente precisa, Pai, é que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Quero agradecer ainda, Pai, pela vida de todas as meninas que aqui faz esse trabalho, Pai. Quero agradecer pela vida de cada uma delas. Que o Senhor possa, Pai, estar presente nas suas casas, trazendo renovo constante, Pai. Que o Espírito Santo possa se fazer, Senhor, morada em cada lar.
Não só das meninas, mas em cada lar que passa por aqui representado, Pai, por cada pessoa que entra nessa live. Só o Senhor sabe o que cada um está precisando, Pai. Então vai lá, faz a sua obra. Jorra sobre eles, Pai, seu manancial de águas vivas. Gratos somos, Senhor, pela oportunidade de estar servindo. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por nos fazer, Pai, instrumentos da sua obra. Peço ainda que fique conosco neste dia e em todos os dias da nossa vida, nos amparando, nos direcionando, nos dando sabedoria. Hoje, por todo sempre, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Isso, meu irmão. Tomo posse. Excelente, abençoado dia. Grata pelo seu esforço, pelo serviço sempre, viu? Amém, amado. Fica com Jesus. Amém.